Pessoal, tudo bom? Eu recebi algumas dúvidas em relação ao tipo de artigos que podem ser utilizados para o TCC. A gente já tinha comentado na primeira parte que, bom, temos várias formas de procurar informação, capítulo livro, ou as bases de dados, né, que já são bem conhecidas por vocês. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o tipo de artigo científico que vocês podem utilizar. Eu diria que tem basicamente três tipos, né, básicos que eu acho que vocês podem seguir aí como referência, tá? Temos os denominados artigos originais, né, onde o próprio autor faz o trabalho, né, executa o trabalho, pode ser um trabalho de pesquisa ou um relato de caso. E por último temos um artigo de revisão, onde o artigo, na verdade, ele faz um compilado de artigos científicos sobre um determinado assunto e depois ele faz a sua interpretação, certo? Eu vou mostrar brevemente como são esses três formatos, né? Se eu puder sugerir, eu diria que em ordem de preferência, mas isso, claro, fica muito a critério de vocês e do seu futuro orientador. Eu diria que o artigo de revisão, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Ele já vem, né, explicando que é uma revisão de literatura. Diria que o artigo talvez mais complexo, ele é interessante para conhecer o assunto, porque o autor já fez, né, uma revisão de literatura, então ele já é um resumão do assunto. Só que pensando na futura apresentação de vocês, pode ser que a quantidade de informação que esse artigo ofereça, pode ser que complique um pouquinho vocês resumir esse artigo e colocar toda essa informação, por exemplo, numa apresentação que dura aí entre 5 e 10 minutos, tá? Vocês podem ver que são artigos que têm muitas tabelas, muitos gráficos, né? Claro que essas tabelas e gráficos tranquilamente podem ser utilizadas para ilustrar, né, a sua apresentação, mas talvez dependendo da complexidade da revisão de literatura, pode ser que complique um pouquinho vocês na hora de querer resumir toda essa informação, tá? Então, é um artigo interessante para vocês lerem, né? Mas talvez não seria tão interessante para vocês utilizarem na apresentação, tá? Isso é apenas uma sugestão, né? Uma apreciação pessoal minha, tá bom? Então, esse seria o formato, talvez, para usar como artigo de apresentação, talvez seria um pouquinho mais, estaria em terceiro lugar, tá bom? Um outro formato de artigo é o artigo original em formato de pesquisa, né? Então, geralmente pode ser uma pesquisa clínica, pode ser uma pesquisa in vitro, pode ser uma pesquisa em animais, né? Você pode ver aqui que está explicado que é uma in vivo. Então, foram utilizados pacientes aqui para fazer esse trabalho científico, né? E aqui também vocês vão encontrar o mesmo formato, né? De título, abstract, a introdução, o material e métodos, tá? O material e métodos aqui, né? Isso é importante para o pesquisador. E vocês vão ter os resultados, né? Os resultados também, eles vêm em formato geralmente também de tabelas ou gráficos. E de alguma forma, querendo ou não também, vocês têm que utilizar, né, futuramente na sua apresentação, essa tabela ou gráfico para ilustrar. Sempre muito mais importante uma imagem do que falar muita coisa ou até escrever muita coisa no slide, tá? Então aqui, novamente, ele tem a discussão também, tá? Vai ter a discussão do trabalho e vai ter uma conclusão também. Vejam a quantidade de tabelas que ele tem, gráficos. Isso é super interessante. E ele vai ter uma conclusão, né? Que vocês também podem utilizar dentro da sua apresentação. E, obviamente, tem as referências bibliográficas, tá bom? Esse também eu colocaria em segundo lugar, talvez, de opções, né? Mas nada impede que vocês leiam, né, para saber sobre o assunto. E aí a gente tem, eu diria que para uma apresentação desse formato que vocês têm, se isso não mudar, diria que o relato de caso clínico, né, case report, eu acho que seriam mais, pelo menos,
mais legal do ponto de vista da ilustração, né? Porque geralmente quando é um caso clínico, né, um relato de caso clínico, um case report, né? Geralmente os autores o que que eles fazem, né? Esse artigo aqui é um artigo meu que já publiquei durante meu doutorado, né? Claro, tem o mesmo formato, título, abstract, só que na hora de ver com material e método, ele não tem material e método, ele tem o relato do caso clínico. Então, para vocês que estão habituados, por exemplo, a elaborar planejamento, preencher ficha clínica e demais, contar a historinha do paciente fica muito mais natural do que apresentar números, por exemplo. Então, ele tem uma pequena introdução, você vê que tem uma pequena introdução, mas ele ocupa a maior parte do texto descrevendo o caso clínico, né? O que foi feito. Bom, aqui no caso, na época, a gente fez também uma pequena, um quadro também, mas só que mais para ilustrar, né? Esse artigo, né? Tem uma tabela importante, mas o mais importante dos casos clínicos é que eles vêm com muita imagem, né? Estou falando isso aqui da parte da estética, mas cirurgia é igual, periodontia é igual. Então, eu acho que por uma apresentação oral, né? Eu acho muito mais interessante, né? Você apresentar ilustrado, né? Ilustrado é sempre a melhor forma de você contar uma historinha. Afinal, a tua apresentação ela terá pouco texto e muita ilustração, tá vendo? Então, eu colocaria na hora de escolher qual vai ser o artigo que eu vou usar para apresentar. Vejam que ele também tem discussão, conclusão e demais, mas eu escolheria como, talvez para facilitar, né? Utilizaria, por exemplo, um caso clínico. Nada impede que, por exemplo, se você for utilizar, cadê? Um artigo de pesquisa, por exemplo, né? Nada impede que você pegue imagens da internet ou de um outro artigo e você referencie para ilustrar. Você vê que esse artigo aqui não tem... A imagem dele, no caso, é a tabela, né? Aí você vai ter que tomar o trabalho para entender o que significa tudo isso que está aqui na tabela de dados e análise estatística ou até um gráfico. Tá bom? Então fica aqui minha segunda dica em relação aos artigos e espero que seja bastante útil para vocês, tá bom, pessoal? Boa sorte e qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar que eu vou criando material para ajudar vocês, tá bom?